Bom, pessoal, é o seguinte, vocês vão lembrar dessa igreja aqui, que faz pouco tempo que eu postei esse vídeo. E eu sempre digo que cobra que não anda não engole sapo, né? Vocês acreditam que surgiu uma nova história dessa igreja? Eu não sabia. Teve um camarada que assistiu esse vídeo. Ele assistiu esse vídeo aqui e ele falou, ó, você contou aquela história, só que tem outra história depois, foi aquela história que eu contei aqui, que passaram para mim que o noivo tinha matado a noiva aqui dentro dessa igreja, que ela começou a namorar ele, depois ela terminou o namoro e começou a namorar outro rapaz e marcou o casamento para casar aqui, aonde estava marcado o casamento dela para casar com o primeiro namorado dela, né? Vocês sabem dessa história? Aí esse cara falou assim, ó, naquela igreja, depois que aconteceu aquela tragédia do rapaz ter matado o noivo e a noiva, aquela igreja ficou um tempo fechada, porque aquilo lá, aquela história aconteceu lá nos anos 70, finalzinho de 65 para 70 ali, entre 70 e 80 ali, terminando ali o ano ali. Mais preciso de 70 a 80, né, pessoal? Foi de 70 a 80 mesmo que o rapaz falou para mim que aconteceu ali, entre os 70 e 80, a década de 70. E ele falou que depois daquilo, aconteceu aqui também outra coisa aqui, ela ficou um tempo parada, ela passou por uma reforma, como vocês estão vendo aí que ela foi feita uma reforma nela, já faz muitos anos também que essa reforma foi feita. E essa outra história que esse cara me contou, ele falou que foi o avô, não, o bisavô dele que contava para o pai dele essa história de que aconteceu aqui nessa igreja. Ele sabe da história primeira que eu contei e ele me falou dessa segunda história. Falou, ó, eu lembro que o meu pai contava que o pai dele, acho que o avô dele contava para o pai dele que aqui nessa igreja aconteceu duas tragédias. A primeira tragédia é aquela que vocês sabem e essa segunda tragédia é essa que eu vou falar para vocês agora. Isso depois daquilo lá, essa igreja ficou um tempo abandonada, ela passou por uma reforma e eu descobri essa outra história dessa igreja. O porquê que ela está abandonada aqui. Aqui, a gente, vocês sabem que aqui é a região de Narandiba, estado de São Paulo. E falar para vocês que aqui o padre que vinha aqui, primeiro, que aconteceu a tragédia do noivo e a noiva aqui, que mataram aqui dentro, aquele padre, ele não veio mais aqui, veio um outro, aí começou, né, essa igreja ficou parece que uns anos parada, abandonada, aí arrumaram ela, passou, o pessoal deu uma esquecida daquela tragédia, e aí começou a vir outro padre aqui fazer a missa, só que disse que era um padre jovem, e ele, pelo que o povo fala, o bicho era meio mulherengo, o padre era meio mulherengo. E tinha uma mulher que ela não se dava bem aí com o marido dela, sempre estava brigando. E um belo dia, olha para você ver como é que é as coisas, como é que as coisas acontecem, você tem que, entendeu? Ela sempre saía da casa dela e ela sumia. E o cara não sabia para onde ela ia, entendeu? E acontecia que ela vinha para cá, que esse padre ele morava no fundo, a casinha que ele ficava foi desmanchada, tá? A casa foi demolida, a casa ficou só a igreja. Ela disse que era uma casa de três, uma casinha pequena de 3 cômodos, era uma sala, cozinha tudo junto, e o banheiro e o quarto, que era só para ele, só que disse que era bem feitinha a casa. E ele ficava aqui, ele tomava conta da igreja, ele era o padre, todo sábado, todo domingo tinha missa, celebrava missa, aqui diz que lotava de gente, fazia as festas, diz que era depois daquela tragédia lá do noivo e a noiva, né? Isso foi bem depois, 10, 12 anos depois. Aí esse novo padre começou, né? E essa mulher saía lá da casa dela para vir para cá para se encontrar com esse padre.
Para vocês verem, ele se encontrava aqui dentro, não dentro da igreja, mas dentro da casinha dele, que era pro lado de cima ali. E aconteceu que, né, a tal da fofoca vai longe, né, pessoal? A tal da fofoca vai longe mesmo. E vai daqui, vai dali, o marido dela ia para os bar e começava a conversar e falava, rapaz, eu vi sua esposa lá na igreja, entrando dentro da casinha do padre esses dias. Eu passei na estrada, eu conheci que era ela. Aí o cara já ficou cabreiro, né? Aí o cara chegou em casa, não falou nada, ele não falou nada para ela, ficou como ele não estava sabendo de nada, entendeu? E aconteceu de um dia ela sair e ele esperou ela sair e ele seguiu. Seguiu ela e ela veio diretamente para cá, para esse local aqui. Aí ele esperou, deu aquele tempo, só que dessa vez, pessoal, disse que o negócio foi feio, que o padre, ele era um cara jovem, disse que era um cara forte, era um cara grande, mas era jovem ele ainda. Ele tinha aproximadamente aí seus 35 a 40 anos, acho que não tinha isso, cara. Acho que era um cara bem vistoso. E essa mulher se engraçou com ele. E padre, vocês sabem que o padre é homem, né? Corre sangue na veia também. Não é porque ele é padre que é uma mosca morta. Não, não é nada disso. Então, essa nova história é que aconteceu que o cara, ele deixou a mulher dele entrar dentro da igreja, lá dentro da casinha, onde estava o padre. E imediatamente, depois que ela entrou, ele deu aquele tempinho e ele já foi e entrou atrás. Pegou os dois no quarto do padre lá, já estava semi-nu já, né? Ela ainda não estava, disse que ela não estava totalmente nua, mas o padre já estava esperando ela, né? Porque já era sagrado essa visita dela. Foi aonde aconteceu mais uma tragédia, só que o cara não matou o padre. O cara não matou o padre, o cara matou ela, entendeu? Porque, depois de conversando, ele falou, eu não matei o padre por o seguinte, que não foi o padre que foi atrás dela, ela que vinha atrás do padre, então ela merecia morrer. E o padre, esse padre, dessa vez ele escapou com vida, mas a mulher, ele matou ela. Ele já disse que tinha um revólver, disse que praticamente descarregou o revólver na cara, no peito dela. E o padre disse que tentou fugir, o cara falou, disse que ele deu uma conversa depois, ele conversando com o pessoal, ele falou, Paulo, você eu não vou te matar, porque não foi você que foi atrás dela, ela que veio atrás de você. Agora, se fosse você que tivesse ido atrás dela, eu matava você e não ela. Então, por isso eu matei ela. E ele pegou o carrinho dele, partiu no mundo, disse que esse cara sumiu, que ninguém sabe breca dele, para onde foi esse cara. Não sabe se ele enfiou para o lado do Mato Grosso, se ele virou peão de fazenda, entendeu? Ninguém sabe a breca que deu esse cara. Mas o padre passou um miúdo. Ele falou, matou ela, agora vai me matar. Só que o cara foi cabeça, o cara não matou o padre, matou só a mulher que estava traindo, saía de casa para vir aqui se encontrar com o padre. Então, e essa é mais uma história dessa igreja. Depois dessa história, aí abandonaram essa igreja de vez, como vocês estão vendo aqui. Bom, ela não está totalmente abandonada, porque eu vejo que tem alguém que vem cuidar dela. Ó, vocês podem ver, ó, os bancos estão protegidos. Ó, tem plástico, quer ver? Ó, tem um aqui que tem até um plastiquinho aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu sei que vocês já viram o vídeo dessa igreja. Ó, tá vendo? Tá bem protegido os bancos, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, ó, um negócio com plástico, ó, papel e plástico, tá vendo? Tá bem empoeirado. Tá bem, alguém vem aqui cuidar. E parabéns pela pessoa que cuida, né? Tá bem arrumadinha, ninguém vem mexer. É assim que é bom. Então, pessoal, essa é mais uma história desse local. É que nem eu sempre falo, essas casas que a gente filma, que a gente conta a história, essas casas não tem só uma história. Não tem. Tem várias histórias dentro de uma casa que a gente vai e pesquisa, encontra uma história. Mas se você for a fundo, mas aí é o seguinte, né, os antepassados, às vezes a maioria já está no segundo andar, então fica difícil você, né, descobrir.
todas as histórias que aconteceu na casa, né? Mas aquela história primeira, a gente ficou sabendo através de um senhor, né? Que ele era daqui da região desde moleque. E essa outra história foi um colega aí que ele disse que não era para me falar o nome. Ele falou, ó, tem uma história que o meu avô contava dessa igreja. Foi daí que aconteceu o abandono, depois que essa mulher foi morta aqui. Aqui não, deixa eu ver se eu encontro aqui pelo menos algum vestígio. Diz que tinha uma casa aqui. Deixa eu ver aqui fora, pessoal. Diz que a casa era pro lado de cima da igreja, a casa que o padre ficava. Deixa eu fechar aqui para deixar bonitinho, ó. Do jeito que tava, ó, tava assim. Bem cuidado aqui. Aqui tem a vassoura, tem tudo aqui que o pessoal cuida, né? Deixa eu ver. Ah, não vai dar para ver nada, pessoal, porque o pessoal tem a caixa d'água, aquela caixa d'água lá, ó, tá vendo aquela caixa d'água? Diz que era pro lado de cima da igreja. Pro lado de cima é aqui, ó. Ó. É aqui pro lado de cima. Mas, ó, como plantou cana, já foi demolido tudo, né? Quantos anos faz, então já não tem vestígio mais, já virou cana. Ó, tá vendo? Diz que era pro lado de cima da igreja, era aqui assim, ó. Ou, deixa eu ver aqui. Aqui tem umas cacaiadas aqui que era, aí ó, tá vendo? Pedaço, bastante caca aqui no chão, devia ser por aqui, ó. Foi, que nem era ali assim, ó. E ela foi desmanchada, vocês podem ver que a máquina trouxe bastante destroço pra cá, da onde era a casa, ó. Tá tudo esparramado aqui, por aqui, ó. Então, pessoal, essa é mais uma história dessa igreja aqui na região de Narandiba, estado de São Paulo. Dá até dó, né, pessoal, ver uma igreja dessa assim, abandonada desse jeito, né? Mais uma nova história aqui da igreja. E eu quero agradecer a todos vocês que ficou comigo até agora, né? Espero que vocês curtam esse vídeo e comenta também, né? Se o cara fez certo. Certo ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas como ela abandonava ele e vinha se encontrar com o padre aqui, né? Eu acho assim, na minha opinião, ele agiu certo em não ter matado o padre, né? Mas também errou por ter matado a mulher. Não podia ter matado nenhum, nem ele, nem ela, nem o padre, jamais, né? Ele tinha que ter tirado a vida dela. Que nós não temos, assim, esse dom de estar tirando a vida de ninguém. Somente Deus, né? Que deu a vida, que Deus, ele pode ser que tira. Ele tira. Ó, pessoal, já veio gente aqui esses dias carpir, ó. Tá vendo, ó? O matinho tá murcho. Tinha gente limpando aqui em volta da igreja, ó. Tá vendo? Que bom. Então, pessoal, essa é a história. Quero ver o comentário de vocês sobre essa igreja aqui, tá bom? E aqui ficam meus agradecimentos, fica aqui o meu abraço a todos vocês. E eu espero que vocês comentem bastante aí, tá bom? Sobre essa nova história dessa igreja. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fui!